Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 67, amém? A palavra de Deus nos diz: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça com que a sua face brilhe sobre nós. Que o teu caminho seja conhecido sobre a terra, tua salvação entre todas as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Ó, alegrem-se as nações e cantem de alegria, pois tu julgarás os povos retamente e governarás as nações sobre a terra. Que os povos te louvem, ó Deus, que todas as nações te louvem. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso próprio Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todos os confins da terra o temerão. Aleluias. Irmãos, o tema da palavra dessa noite é o propósito de Deus para a humanidade. Porque se nós entendemos qual é o propósito de Deus para a humanidade e para a nossa vida, nós vamos viver segundo a vontade dEle. E se nós vivermos segundo a vontade de Deus, isso trará para nós bênçãos e bênçãos sem medida, conforme a mesma palavra de Deus nos afirma. E para nós entendermos o propósito de Deus, o projeto e o objetivo dEle para a minha vida e para a sua vida, para a sua igreja, nós vamos nessa noite percorrer de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos compreender que ao longo de toda a história, Deus sempre cumpriu o seu propósito. Deus nunca deixou de cumprir a sua vontade sobre a face da terra, sobre a vida de cada homem e de cada mulher. E se nós voltarmos lá na palavra, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, nós aprendemos que está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra, não é verdade? Mas na verdade, no original hebraico, não está escrito no princípio, como se aquilo ali fosse o start inicial de toda a humanidade. Mas no original hebraico está escrito em princípio. E no princípio, para em princípio, faz toda a diferença. Porque não foi no início de todas as coisas que Deus criou, mas foi em princípio. Deixa de ser um artigo definido masculino singular e ele passa a ser atemporal. E quando nós entendemos que em princípio criou Deus, nós entendemos nesse primeiro versículo da Bíblia que Deus é o Deus do tempo. E se Ele é Deus do tempo, Ele controla todas as coisas. Porque Ele é o único ser todo-poderoso que consegue viajar no tempo. E antes de cada coisa existir, Deus já existia. Deus já estava, Deus já era. E é por isso que Ele projetou todo o universo. E se nós entendemos que Deus ele é soberano sobre o tempo, e portanto Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele foi soberano também sobre a criação. E se Ele é soberano sobre a criação, Ele criou o homem com um projeto específico, um objetivo, um propósito específico. E qual seria o propósito de Deus para nós, para a sua criação, para o homem e para a mulher? Nós vamos compreender nessa noite que essa palavra, aqui em Salmos, é uma das que nos mostram, mas de Gênesis a Apocalipse, Deus revela ao longo de toda a história do homem qual que é o seu verdadeiro projeto, o seu verdadeiro propósito sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Se nós olharmos no Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 2, no versículo 9, é um versículo muito conhecido, que diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Esse versículo de 1 Pedro 2,9 diz que nós somos sacerdócio real. O que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que adora, que leva o povo a adorar a Deus. Então Ele nos chama e nos escolhe para sermos sacerdotes, mostrando que o propósito dEle para a sua vida é que você adore a Deus. E quando você adora a Deus, você atrai a presença de Deus sobre a sua vida. E aí você passa a ter um sacerdócio real, porque você passa a ter domínio sobre todas as coisas. Porque o poder que está em Deus, ele começa a emanar sobre a sua vida.
Toda vez que você adora e glorifica a Deus, Deus se faz presente na sua vida. E toda vez que Deus se faz presente na sua vida, você é abençoado. Toda vez que Deus se faz presente na sua vida, você passa a ter domínio sobre todas as coisas que Deus criou. É por isso que Deus fala que nós fomos ungidos sacerdotes e reis. Porque nós precisamos adorar a Deus. E quando nós adoramos a Deus, nós recebemos o domínio, nós somos abençoados. Portanto, o projeto de Deus é esse. Aqui em Salmos diz, ele começa, que Deus tem misericórdia de nós. Depois ele, louvem-te os povos, ó Deus. Depois alegrem-se as nações e cantem de alegria. Que todos os povos te louvem, ó Deus, no versículo 5. E que todas as nações te louvem. E aí depois do versículo 6 ele diz, então, depois da adoração, depois que nós glorificarmos o nome do nosso Deus, então a terra dará seu fruto, e Deus, o nosso próprio Deus, nos abençoará. Ele quer te abençoar, irmão. Deus, Ele quer te abençoar. Todos os dias da sua vida, Deus quer te abençoar. Ainda fala, Deus nos abençoará, e todos os confins da terra o temerão. O grande objetivo de Deus é abençoar a sua vida. Mas para Ele te abençoar, você precisa adorá-lo. Por quê? Porque Ele é Deus. Todos os louvores que dessa noite foi incrível, nós não combinamos. Eu e Tatão nós não combinamos. Mas todos os louvores falaram disso, da glória de Deus. Que todos os povos adorem a Deus, que Ele é Deus. Se a porta fechar, se a porta abrir, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Deus nunca deixou de ser Deus em toda a sua eternidade. E aí nós olhamos, voltamos para a palavra, e nós vamos observar que Deus criou Adão para a adoração do seu nome. Só que Adão, no capítulo 3, ele vai e come da árvore do bem e do mal. Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, e fala, ó, você pode comer de tudo, mas o fruto dessa árvore específico você não vai comer. Porque Deus coloca aquilo ali como um símbolo de obediência. Só que Adão vai lá e come do fruto. E a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 3, versículo 7, diz, e os seus olhos se abriram. E eles passaram a ter compreensão do pecado. Porque eles desobedeceram. E com a compreensão do pecado, eles caem da graça de Deus. Eles perdem o princípio de adoração. E logo no versículo seguinte, no versículo 23, mais na frente do mesmo capítulo 3, diz que o próprio Deus os expulsou do jardim. Deus, ele vem e fala assim, Adão, onde é que você está? Adão escondeu. E aí eles foram lá, cozeram folhas de figo para tampar seus órgãos sexuais, porque eles estavam com vergonha. E Deus falou assim, mas quem mostrou isso para vocês? Por que vocês viram isso? E Adão fala assim, Senhor, eu ouvi a sua voz e tive medo. Medo de Deus? Vergonha de Deus? Pode um homem ter vergonha de Deus? Pode, se ele estiver em pecado. Se ele estiver em pecado, ele tem vergonha de Deus. E Adão e Eva, naquele momento, eles estavam em pecado, por isso eles sentiram vergonha. E aí Deus fala, olha, no jardim você não pode ficar mais. E tira Adão e Eva do jardim do Éden. No versículo 23, Gênesis 3, ele fala, e Deus os lançou para fora do jardim. Anos mais tarde, aos 130 anos de idade, Adão tem um filho, Sete. Sete gera Enos. Está escrito lá em Gênesis capítulo 4, no versículo 25 e 26. Fala que Eva concebeu e deu à luz a um filho e chamou o seu nome Sete. E Sete gerou um filho que chamou Enos. E a palavra de Deus diz no versículo 26 que e o nome do Senhor começou a ser invocado novamente. Naquele momento os povos, as pessoas começaram novamente a adorar a Deus. Porque Eva falou assim, olha, eu achei graça diante de Deus. Nós perdemos o nosso princípio de adoração quando nós pecamos, Adão. Só que a gente precisa adorar a Deus. E aí eles começam a invocar novamente realmente o nome do Senhor. E começam a adorar a Deus, a oferecer sacrifício. Só que isso também não dura muito tempo. Porque 1000 anos depois que Sete nasce, vem Noé. E aí lá em Gênesis também, no capítulo 6, conta a história de Noé. E quando nós olhamos para Noé,
No capítulo 6, versículo 7, Deus diz assim: e destruirei o homem da face da terra, não contenderá mais o meu espírito com o homem, e eu destruirei o homem da face da terra. Só que no versículo seguinte, no versículo 8 de Gênesis 6, diz: mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Por quê? Porque ele era um adorador. Porque Noé adorava a Deus. Passaram-se 1000 anos. O homem entrou em corrupção novamente. As festas já eram festas regadas a orgias. Eram festas que abominavam a Deus. Não tinha temor a Deus. O homem se tornou um homem mau. Eles tinham prazer em matar os outros homens. E aquela maldade, bem semelhante aos dos dias de hoje, chegou no céu. E Deus falou: destruirei o homem da face da terra. Só que quando ele olha para a terra, ele vê Noé. Ele vê um adorador. E quando Deus vê um adorador, a situação muda. E quando Deus olha para Noé, fala assim: olha, vi um justo. Noé acha graça aos olhos de Deus. E aí Deus fala com Noé: eu vou destruir a terra, mas eu vou salvar a sua vida e a sua família, porque só vocês adoram o meu nome. E vocês que foram criados para adoração. E aí Deus começa o projeto da arca. E ele fala os detalhes da arca, como deveria ser a arca, altura, largura e tal. E manda os animais, e todos os irmãos conhecem a história de Noé. E quando Noé entra na arca, ele entra apenas ele, a esposa, os 3 filhos com as 3 noras. E passado o dilúvio, 150 dias de dilúvio, eles repousam sobre o Monte Ararat e saem. A primeira coisa que Noé faz é o quê? Fazer um altar em adoração a Deus. Então começa-se novamente o processo de adoração a Deus. Só que Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E eles começam a ter filhos e filhos dos filhos, e começam a se multiplicar novamente, até que logo na frente, no capítulo 11 de Gênesis, mais uma vez o homem se rebela contra Deus. Mais uma vez o pecado toma conta do coração do homem. O homem se torna mau novamente. Uma geração extremamente corrompida, e liderados por um homem chamado Nimrod, bisneto de Noé. Eles eregem um zigurate em adoração a Marduk, que era um deus. E a ideia deles era: olha, vamos nos ajuntar e não vamos nos espalhar sobre a terra não. Só que em Gênesis 9:1, Deus disse a Noé: frutificai e espalhai sobre a terra. Só que o que esses homens falaram? Quem é Deus para mandar na gente? Quem é Deus para achar que manda a gente espalhar? Nós não vamos espalhar, nós vamos juntar. E nós vamos fazer mais, nós vamos fazer uma torre bem alta. Nós vamos chegar até o céu. E nós vamos enfrentar Deus. Enfrentar Deus. E essa é a ideia daqueles homens. E começaram a construir a Torre de Babel. Nós vamos chegar até no céu. Mais uma vez em Gênesis capítulo 11, versículo 3 e 4, diz que eles fizeram tijolos. Eles falaram assim: fazemos tijolos e queimemos-los. E com o betume nós vamos usar de argamassa. Nós vamos construir uma torre e chegar até os céus. E nós vamos ter um papo sério com Deus, que quem manda na terra somos nós. E aí Deus vem, vê aquela torre, manda confusão de línguas. No versículo 7 de Gênesis 11 fala que ele confundiu a língua daquelas pessoas. E aquela multidão começou a se espalhar. E aí fala que eles se espalharam sobre a face da terra. Gênesis 11:9 fala que eles se espalharam, cumprindo o quê? O propósito de Deus. Deus mandou espalhar. Vai espalhar. Se Deus falou, meu irmão, se Deus falou, está falado. Se Deus falou algo sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Não importa se é hoje, não importa se é amanhã, mas Ele vai cumprir porque Ele é Deus. Deus, Ele é fiel, Ele nunca deixou de ser fiel. E Deus, Ele sempre sustentou a sua palavra. E Ele falou: vai espalhar sobre a terra, porque eu mandei. E o homem falou: não vou, então eu vou confundir sua língua. E vários idiomas, e aquele povo se espalha sobre a face da terra. Então, nós vemos nessa passagem, irmãos, que
desde a época de Adão, passando pelos tempos de Noé, passando pela Torre de Babel, o homem sempre deixou de glorificar a Deus para fazer a sua vontade. O orgulho, a altivez subiu no coração do homem. E a palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda. Não existe coisa pior do que o homem achar que ele é muito bom, dele achar que é muito sábio, dele achar que é muito forte, dele achar que é muito esperto, porque sem Deus nós não somos nada. E Deus, quando Ele cria o homem, em Gênesis 1:1, Ele cria o homem com um propósito, o propósito da adoração. Deus, Ele te criou para que você glorifique o nome dEle, sabe por quê? Porque Ele é Deus. Só que a partir de Gênesis capítulo 3 até ao capítulo 11, passaram-se 2000 anos de história, e Deus falou assim: olha, eu não vou te contentar mais com a humanidade. E Ele olha para a terra e vê Abraão. E quando Ele vê Abraão, Ele fala assim: olha, Ele chama Abraão de meu amigo. Por que Ele chama Abraão de meu amigo? Porque Abraão era adorador. Abraão tinha prazer em adorar a Deus. Então Deus chega a Abraão e fala assim: olha, eu vou fazer uma aliança contigo. Eu vou levantar de você, Abraão, uma nação. E essa nação eu vou ensinar o que é a adoração. Eu vou ensinar o propósito da adoração a esse povo, aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque da sua família, Abraão, do seu povo, eu vou levantar e vou enviar o meu filho para morrer. Porque a partir desse momento todos os povos vão entender o que é adoração a Deus. E aí todos os povos poderão também me adorar. E é isso que Deus começa a fazer. No capítulo 11 de Gênesis até Jesus, nada mais é que a narrativa de um povo. Um povo que Deus faz uma aliança, que Deus cria especificamente para ensinar a eles o princípio da adoração a Deus. O princípio de glorificar a Deus em tudo e por tudo. E aí quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os 12 patriarcas, os 12 filhos, e os 12 filhos, as 12 tribos. E Abraão saiu da terra de outros caldeus, porque Deus mandou: sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te enviar para uma terra, e ali eu vou criar uma nação levítica, uma nação de adoradores, para adorar o meu nome. E aí Abraão sai, e ele chega na terra de Canaã, vem uma seca, e Deus envia Abraão vai para o Egito, depois ele volta para Canaã, depois volta Jacó e 70 pessoas, e volta para o Egito. José já tinha crescido, já era governador do Egito, os irmãos conhecem a história. Isso para quê? Sabe para quê, irmãos? Para Deus cumprir o seu propósito. Deus, Ele nunca deixou de cumprir o seu propósito. Ele falou assim: ó, vai para o Egito. E lá no Egito aquele povo foi crescendo, até que se tornaram uma grande nação. No Egito já tinham aproximadamente 2 milhões de judeus, homens, mulheres e crianças. Se tornou um povo muito grande. E aí Deus falou assim: ó, agora vou voltar ao meu povo, mas antes eu vou levar o Egito a glorificar o meu nome. Qual que era o propósito dele quando ele conversou com Abraão? Abraão, eu vou fazer de você uma nação. Essa nação vai aprender a adorar o meu nome. Só que todos os povos, em ti serão benditos todos os povos vão aprender a adorar o meu nome, através desse povo que eu chamei, que eu escolhi. E aí vem as 10 pragas. E se nós lermos as 10 pragas, nós vamos ver que enquanto acontecia uma praga, e era uma afronta a um determinado Deus, porque todas as 10 pragas provaram a fraqueza dos deuses do Egito. Todas as 10 pragas se referiam a um Deus. E quando vinha a praga, eu falei assim: ó, quem é Deus? Quem é o verdadeiro Deus? É o Deus de Israel. E aí Faraó falava assim: olha, Moisés, pega esse povo, vai embora. Eu já entendi que o seu Deus, ele é mais forte, glória a Deus por isso, vai embora. Aí Deus falou assim: não. Endurecia o coração de Faraó. Aí Faraó voltava atrás da sua palavra. Não, eu voltei atrás. Não vai mais não. Ah, não vai não? Vai ver a glória de Deus então. Faraó, então quero ver. Aí Deus ia lá e
manifestava o seu poder e a sua glória. Até que chegou um ponto que tanta praga veio, Faraó devia estar falando, devia estar orando já. Faraó devia estar orando a Deus: Deus, não endurece meu coração mais não. Deixa esse povo embora. E aí, quando toda a terra do Egito reconheceu que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, eles falam: vai embora. E Deus não para por aí. Deus continua manifestando o seu poder e a sua glória, para que todos os povos glorifiquem o seu nome. E aí o povo vai para o deserto. E o deserto, meu irmão, de dia faz muito calor. É um sol muito quente, 45, 50 graus. Em algumas regiões 55, 60 graus. O que Deus fazia? Mandava uma coluna de nuvem. Para quê? Para resfriar os povos? Não, para que o povo glorificasse a Deus pelo que Ele fez. Porque era o poder dele sendo manifesto. E o povo glorificava a Deus. Aí de noite o povo ia, para começar a esfriar, porque no deserto de noite faz muito frio. Aí o que Deus fazia? Coluna de fogo. Para quê? Para esquentar o povo? Não, para o povo glorificar a Deus. E aí quando a coluna de fogo acendia do nada, o povo: glória a Deus. Começou a esquentar. E o povo começava a glorificar a Deus. Aí Deus falou assim: ó, vocês estão entendendo. Toda vez que vocês me glorificam, vocês são abençoados. Vocês foram criados para glorificar o meu nome, para adorar o meu nome. E o povo começou a glorificar a Deus. E aí vinha o maná, toda manhã eles glorificavam a Deus. E aí construiu o tabernáculo, e eles glorificavam a Deus. E foram glorificando a Deus até chegarem na terra prometida. E quando eles chegaram em Canaã, os povos de Canaã já estavam apavorados. Apavorados por um povo que estava chegando com enxada na mão, varão. E tudo cidade forte, murada, exército, arma. E eles já estavam com medo. E você acha que eles estavam com medo do povo de Israel? Não. Eles estavam com medo do Deus de Israel. Porque eles entenderam que o Deus de Israel era muito poderoso. O Deus de Israel tinha acabado de destruir o exército de Faraó todinho, engolido dentro do mar. E essa história correu em toda a região. Todos os povos ficaram sabendo disso. O Deus de Israel é Deus poderoso demais. Não tem Moloque, não tem Marduk, não tem Baal, não tem Astarote. Nenhum deles consegue segurar o tal do Deus de Israel. Eles já tinham medo de Israel por causa do Deus que eles serviam. E é isso que acontece, amados, quando você adora a Deus. Só que a história continua. E o inimigo começa a colocar as coisas no coração da humanidade. E aí vem os profetas de Baal, de Astarote, começa a dominar aquela região. E aí está lá o profeta Elias. Aí Deus chama Elias e diz: Elias, está na hora desse povo glorificar o meu nome, Elias. E Elias era um adorador. Elias era um homem tão chegado de Deus, amados, que durante a seca ele ficou do lado de uma fonte. E todo dia os corvos traziam comida para ele. Coisa tremenda. Por quê? Porque ele glorificava a Deus. Deus mandava comida lá para ele, lá na fonte. Falei assim: ô Elias, você não precisa nem trabalhar não, filho. Pode ficar sentadinho aí. Pode descansar, que eu mando comida para você. E aí Elias está lá no monte. Deus falou assim: Elias, está na hora de você descer. Tem um monte de profeta lá falando que são muito fortes, que servem um tal de Baal, um tal de Astarote, umas estátuas lá. Ensina para aquele povo quem que é o Deus verdadeiro, Elias. E Elias desce, fala assim: reúne o povo. Seu Deus é Deus de quê, meu filho? Baal é o Deus do fogo. Então vamos fazer um negócio então. Vamos fazer um trem com fogo então. Já que ele é o Deus do fogo, vamos fazer com fogo. E aí fizeram o altar lá, colocaram lenha e os homens estão que pula. Tá que dança. Tá que glorifica o tal do Baal. Acontece nada. Acontece nada. E começa a machucar suas costas e nada, e nada, e nada. Aí Elias falou assim: vai chegar a minha vez ou não vai? Eu já estou ficando entediado desse negócio. E ele falou assim: tá bom, Elias, chega. Passou horas e horas, a sua vez. Aí Elias falou assim: povo, para que vocês glorifiquem a Deus. É para isso que vai manifestar o seu poder. Ele não precisava manifestar o poder dele não, irmãos. Mas era para quê? Para o povo adorar a Deus.
E aí Elias fala assim, ó, já que ele é tão bom do fogo assim, esse tal do coisa, molha esse negócio aí, para vocês verem o que Deus faz. E eles molharam a lenha, fizeram uma valeta em volta, encheram d'água. E a palavra de Deus diz que Elias começou a orar. E quando Elias começou a orar e glorificar a Deus, desceu o fogo do céu e consumiu tudo. E todo aquele povo começou a glorificar a Deus, falou assim, esse é o verdadeiro Deus. Não tem Baal, não tem Astarote, não tem nada, esse é Deus. Esse é Deus Todo-Poderoso. E glorificaram a Deus. Era Deus usando seus profetas, seus filhos, para ensinar aqueles povos o princípio da adoração. Passaram-se anos, vieram os midianitas, começaram a oprimir o povo de Israel. Aí de madrugada está lá, Gideão, malhando trigo, adorando a Deus. Oh Deus, obrigado, porque pelo menos de madrugada eu estou conseguindo trabalhar. No aperto, irmão. Ele podia trabalhar de dia, não, porque se ele trabalhasse de dia, os midianitas vinham e roubavam tudo que ele tinha feito. O que ele fazia? Ele trabalhava de madrugada. Mas de madrugada ele glorificava a Deus, porque tinha madrugada para ele trabalhar. Você acha que ele achava ruim? Não, ele estava glorificando a Deus de madrugada. E está lá malhando trigo, aí Deus ouve, esse é adorador. Esse glorifica o meu nome. Gideão, vem cá, Gideão. Está na hora desses midianitas aprender quem que é o Deus verdadeiro e glorificar também o meu nome. Junta o exército aí. Gideão chama o exército. Aparece 32 mil homens. Aí Gideão fica com medo, porque era pouco homem demais para enfrentar os midianitas. Aí vai até Deus, Deus tem 32 mil homens só. Aí o que Deus fala com Gideão? Tem gente demais, Gideão. Como é que eu vou ser glorificado se você me vem com o exército de 32 mil homens? Você está doido, rapaz? Você vem com 32 mil homens? Eles vão achar que foram os homens. Tem gente demais. Chega lá e fala assim, ó, quem for covarde, volta para casa. Aí Gideão falou assim, ó, quem está com medo aí, pode ir embora para casa. 22 mil virou as costas e foi embora. Ficou só 10 mil. Bando de homem frouxo. Ficou 10 mil homens só, Alexandre. Aí Gideão ficou apavorado, chegou perto de Deus e disse, oh Deus, só ficou só 10 mil. Aí Deus falou com Gideão, Gideão, tem gente demais. Tem muito homem. Manda eles beber lá no beirado do rio lá. Aqueles que abaixaram para beber água, você separa. Ficou 300. Gideão acho que já está até passando mal já, né? 300 homens, você é massacrado. Aí Gideão falou assim, agora é só Deus mesmo. É Deus, se não for o Senhor. Aí Deus falou assim, então agora tá bom. Então separa os 300, vai com os 300 só. Irmãos, Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é poderoso, Ele cumpre o seu propósito sobre a nossa vida. E aí quando Gideão sobe com seus 300 no monte, Deus fala, ó, só quebra os cantos e acende a trombeta e começa o quê? A glorificar o meu nome. Que a hora que você começar a glorificar o meu nome, você vai ver o meu poder. E quando eles começarem a glorificar a Deus, o exército midianita começa um dar espadada no outro, matar o outro. O Gideão lá de cima, olha que negócio, que é isso, rapaz? Os caras estão se matando. Não precisou nem de uma espada ser levantada. E todos os midianitas começam a se matar e vão embora correndo, fugindo. E aí todo o povo dos midianitas fala assim, esse Deus de Israel é Deus poderoso mesmo. Glória a Deus. Que não precisou de um soldado para ganhar a guerra. Porque Deus é Deus. E aí o povo glorificou a Deus mais uma vez. E Deus começa a usar o seu povo, a sua nação eleita, para manifestar a sua glória em toda a terra. E aí o povo de Israel glorifica e tal, está lá adorando a Deus, e de repente começa a pecar. Ô povo para gostar de pecar, meu Deus. Muito diferente dos tempos de hoje, né, irmãos? Muito diferente, diferente demais. E aí o povo começa a pecar de novo. Aí Deus permite ele ser levado cativo para a Babilônia. Chega na Babilônia, o povo está lá sendo escravizado. Só que tinha um camarada lá, Daniel. Daniel estava lá no meio. E Daniel adorava a Deus, glorificava a Deus. 3 vezes por dia Daniel dobrava seus joelhos e orava. E falava com Deus. E intercedia a Deus pelo seu povo. Senhor, abençoa Israel. Senhor, abençoa o meu povo. Nos livra desse cativeiro. E aí Deus fala assim, tem aí um adorador. Meu nome tem que ser glorificado através da vida dele também. E aí os homens lá malignos, cheios de pecado, abominação, vão matar Daniel. Joga na cova dos leões. Para quê? Era a oportunidade que Deus precisava para o nome dele ser glorificado.
E juntaram Daniel e vão para a cova dos leões. No outro dia o imperador chega lá: Daniel, seu Deus foi poderoso para te livrar das covas dos leões? Daniel falou assim: é claro, rei. Meu Deus é Deus de verdade. Esse leão virou tudo gatinho. Está tudo ronronando aqui perto de mim, querendo carinho. Os leão faminto? É. Tira Daniel. Joga os camaradas mal para lá para dentro. Destroçaram eles tudo. E aí o rei manda o edito em todo o império da Babilônia: todos têm que adorar o Deus do Daniel. Glória a Deus. Porque Ele é Deus verdadeiro. É Ele que tem que ser glorificado. E toda a nação da Babilônia teve que adorar a Deus, para que todos os povos o adorem. Veio os medo persa, tomou Babilônia. Não tem problema. Todo lugar tem que ter um adorador. Neemias está lá adorando a Deus. E ele acha graça aos olhos do rei. E o rei o envia para reconstruir o templo. E, irmãos, se nós formos passar por toda a passagem aqui, a gente só vai lembrando de histórias e mais histórias, de como Deus manifestou o seu poder e a sua glória, para que todos os povos o adorassem. Porque o propósito da nossa criação é nós adorarmos a Deus, irmãos. Só que as pessoas começam a adorar outros deuses que não é Deus. Por isso Ele manifestou o seu poder através desses santos profetas, desses homens de Deus, desses reis, até que viesse Jesus, porque Ele cumpriu mais uma vez a sua palavra e sempre vai cumprir. Ele falou para Abraão: eu vou te dar uma nação mais numerosa que a estrela do céu. Os povos vão glorificar o meu nome através do seu povo, através desse povo que eu vou criar. Só que dessa descendência vai vir um, meu filho, para que todas as famílias da terra fossem benditas, porque através de Jesus, todos os povos podem adorar o meu nome. E aí Jesus vem. E o que Jesus faz? Jesus cumpre mais uma vez esse mesmo propósito. Jesus, ele começa a fazer tudo para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que o nome do Pai fosse glorificado. Desde criança. E quando questionado, Jesus, ele sabia responder. E aí Jesus está lá. E aí veio uma multidão sedenta de palavra, porque o povo estava em pecado. E agora cativo de Roma, do Império Romano. E aquela multidão se ajuntou a Jesus no Monte das Oliveiras e tiveram fome. O que Jesus fez? Não, está com fome, vai para casa. Os discípulos de Jesus falaram assim: Senhor, despede a multidão porque é muita gente. Aí Jesus falou assim: não, despede não. Sabe por quê? Porque o nome do meu Pai vai ser glorificado hoje. Não manda esse povo com fome para casa não. O que você tem aí? Ah, só tem 5 pães, 2 peixinhos. Ei, tá bom demais, velho. Que isso, Jesus? São 5.000 homens, mais 5.000 mulheres, mais crianças, 15.000 pessoas para alimentar com 5 pãozinhos. Ele falou assim: rapaz, você não conhece meu Pai não. Vocês não deram glória a Deus? O que Jesus fez, irmão, quando ele pegou o pão? Ele levantou e deu graças. Ele glorificou o Pai. Senhor, eu te dou graças porque Tu és Deus. Tu és soberano. Tu és o Deus que multiplica. Aleluia. Irmão, às vezes tem pouco na sua casa, mas Deus é o Deus que multiplica. Deus é o Deus que não deixa faltar o azeite no seu budismo, nem a farinha na sua panela, não. Deus é o Deus que vai multiplicar suas rendas, vai multiplicar suas fazendas, para que você possa abençoar aquele que está do seu lado, aquele que precisa. Você tem que ser um abençoador. Pessoas precisam, você vai ser lá abençoar a vida dele. Por quê? Porque o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. É por isso que Ele te usa para você abençoar outras pessoas. E aí Ele fala com ele. Agora, deu graças a Deus, começa a partir aqui. E começou a partir, o pão começou a multiplicar. E todas as pessoas comeram e sobrou comida. Por quê? Porque o nome de Deus foi glorificado. Porque Deus foi adorado naquela tarde, naquele lugar. E aí Jesus vai caminhando. E na estrada,
Tinha um camaradinha doido para ver Jesus. Zaqueu. Estava do alto da árvore, querendo ver Jesus, querendo ter encontro com Jesus, porque tinha um vazio dentro dele muito grande. E ninguém via o tal do Zaqueu. Estava pequeno em cima da árvore, ninguém via ele. Mas Jesus via ele, irmãos? Via. Jesus te vê. Não importa onde você esteja, não importa como você esteja, Jesus está te vendo. E Jesus, ele passa, a hora que ele passa para o Zaqueu, ele vê Zaqueu na árvore. E ele olha: Zaqueu, você está aí, Zaqueu? Eu estou, Senhor. Estou doido para te ver. Você desce aí, irmão. Vem cá, que hoje eu vou pousar na sua casa. Hoje eu vou dormir na sua casa. E o povo fica apavorado. Jesus ficou doido, ele é pecador. Ele pode ter sido um pecador, mas agora ele é um adorador. Ele glorificou o meu nome. E veio salvação na casa dele. Vai começar a vir salvação na sua casa, meu irmão, quando você começar a adorar a Deus. Quando você começar a glorificar a Deus por tudo que Ele é na sua vida, por tudo que Ele faz. Aí começa a vir salvação. Aí sua esposa começa a adorar a Deus, seu filho começa a adorar a Deus, porque ele vê você adorando a Deus. E aí vem a harmonia do seu lar, vem a bênção sobre a sua família. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. E aí Jesus continua a sua caminhada. E ele está lá dentro do barco, dormindo. Cadê o irmão Lauro? Ele veio de manhã, né? Está lá. Lembrei, varão, lá do encontro de casais que você perguntou. Você virou para mim e perguntou: pastor, quando é que Jesus dormia? Não, ele perguntou assim: o que Jesus fazia de dia? Eu falei: Jesus de dia discipulava os seus discípulos. E discipulava a multidão. E de noite? De noite, toda passagem que eu vejo Jesus estava orando. Estava no Monte dos Oliveiras, estava no jardim de Getsemane, estava orando, estava conversando com o Pai. Aí Lauro virou para mim e falou assim: ué, mas ele não dormia não? Que hora que ele dormia? Eu falei: sim, rapaz, não sei. Ele falou assim: ele dormia na tempestade. Eu falei: isso é verdade. É, meu irmão, Jesus dormia onde? Na tempestade. Na tempestade a gente fica apavorado, mas não precisa ficar apavorado não, sabe por quê? Porque Jesus está com você. Às vezes está uma tribulação terrível na sua vida, só que Jesus está lá. Então você pode descansar, mesmo na tempestade. E aí o barco batendo para um lado, batendo para o outro, vai afundar, vai morrer todo mundo. Chama Jesus: mesmo você está dormindo? Ele falou assim: rapaz, para que eu vou estar acordado? Para quê? Eu glorifico meu Pai. Se eu glorifico meu Pai antes da hora, eu não vou. Minha hora está determinada. E vocês são apavorados por quê? Não, porque estão morrendo. Que morrendo? Glorifica a Deus. Dá glória a Deus que a tempestade passa. E aí Jesus levanta a mão, a tempestade acalma. O mar se acalma, os discípulos falam assim: mas quem que é esse aí? Que até o mar e o vento lhe obedecem. E aí o que eles fazem? Glória a Deus. Esse é o Filho de Deus mesmo. E eles glorificam a Deus. E aí eles entendem que no meio da tempestade eles têm que adorar. Não é ficar apavorado não, é glorificar a Deus. Porque Deus, Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Passou minha vida financeira, está um desastre, glorifica a Deus. Passou a enfermidade, bateu na minha família, glorifica a Deus. Passou no meu trabalho, está tudo ruim, glorifica a Deus. Porque a partir do momento que você começar a glorificar a Deus, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. O milagre vai começar a operar na sua vida, quando você começar a glorificar a Deus. E aí Jesus é levado perante Pôncio Pilatos, nos últimos dias da sua vida. E essa passagem é interessante porque quando ele chega perto de Pôncio Pilatos começa a interrogar Jesus. Todos fogem, Jesus fica sozinho no Getsemane. Vem os soldados para mostrar que ele era Deus. Assim: vocês vieram para quê? Viemos pegar você, Jesus de Nazaré? Sou eu. Caiu todo mundo. Aí levantaram de novo. Pai, quem vocês estão buscando? Nós estamos buscando Jesus de Nazaré. Caiu todo mundo de novo. Levantaram, caíram de novo. Aí Jesus falou assim: ó, já viram que eu sou Deus? Não, esse é Deus. Não, então agora eu vou. Eu vou porque eu quero. Eu vou porque eu amo a comunidade Batista da Paz. E se eu não morrer, a comunidade Batista da Paz, no dia 15 de setembro de 2019, não vai estar lá me adorando, não vai estar glorificando a Deus. Então eu vou.
E aí Jesus foi. Aí quando ele chega perante Pôncio Pilatos começa a interrogar Jesus. Interroga Jesus. E Pilatos sai e fala assim: olha, não vejo nada de errado com ele. Não vi pecado nenhum para ele ser crucificado, não. Pelo que entendi, deixa eu ver se eu entendi certo. Ele alimenta a multidão, ele cura os enfermos, ele ressuscita os mortos, ele ensina o povo a adorar a Deus, ele ensina o caminho de retidão e justiça. É isso? É isso mesmo. Então para quê? Não entendi. E o povo fala: crucifica, tem que crucificar. Aí Pôncio Pilatos fala assim: olha, lavei minhas mãos. Ele é inocente. Mas para o nome do Senhor fosse glorificado, irmãos, para que o nome de Deus fosse glorificado, Jesus ele vai ao Calvário. E a palavra de Deus diz, quando Jesus suspira, né? Quando ele fala: Lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento, porque o pecado meu e seu estava sobre a vida dele, Deus ele se vira. E naquele único momento Jesus estava só, por causa do nosso pecado. E foi um momento desesperador para Jesus. Sabe por quê? Porque tudo podia faltar para Jesus. Ele ficou 40 dias no deserto sem comer nada. Podia faltar tudo, menos a presença do Pai. Pode faltar tudo, irmão, na sua vida. Só não pode faltar Deus. Pode faltar trabalho, mas Deus não pode faltar. Pode faltar comida, você jejua, mas Deus não pode faltar na sua vida. Podia faltar tudo para o Senhor, menos a presença do Pai com Ele. E aí naquele momento, Jesus ele entrega a vida por mim e por você. E a palavra de Deus diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E Jesus falou assim: agora não tem mais separação entre você e o Pai Celestial. Então agora nós podemos adorar a Deus diretamente, com livre acesso ao Deus, livre acesso ao Pai. Por quê? Para o louvor do seu nome, para que o nome dele seja glorificado continuamente em nossas vidas. E a partir daí o Evangelho chegou a todos os povos, então todos os povos começaram a glorificar a Deus. E se nós formos olhar para a história da humanidade de Jesus, até aqui mais 2000 anos, 1000 anos da primeira rebelião, de Sete até Noé, mais 1000 anos de Noé até Abraão, 2000, mais 2000 anos de Abraão até Jesus, e mais 2000 anos de Jesus até agora. E quando nós olhamos lá para fora, nós começamos a observar uma coisa terrível, porque está aparecendo os dias de Noé de novo. Está aparecendo os dias de Babel, onde o povo não quer mais saber de glorificar a Deus. O povo glorifica o ego, o povo glorifica o homem, mas Deus tem deixado de ser glorificado. E ao longo da história, Deus usou todos os seus grandes homens, seus missionários, pastores, igrejas, filhos e filhas, para que o nome dele fosse glorificado. Nós podemos ver isso em várias passagens da história, a partir de Jesus, da igreja primitiva, através dos apóstolos. Pedro, pescador, analfabeto, homem simples, rude, ele glorificava a Deus. E aí ele começa a pregar o Evangelho. 3.500 pessoas se convertem a Jesus. Uma pregação. Glória a Deus. Me lembro da passagem de John Wesley. John Wesley estava no navio. Você já ouviu falar de John Wesley? John Wesley foi um dos pais do avivamento. Foi um grande homem de Deus, um grande pregador do Evangelho. Ele estava no navio da Inglaterra para os Estados Unidos, atravessando o Oceano Atlântico, e de repente começou uma tempestade. Só que nesse navio tinha os irmãos morávios. Quem eram os irmãos morávios, pastor? Você sabe quem eram os irmãos morávios? Quem não sabe, então pergunta para mim. Quem é que eram os irmãos morávios, pastor? Muita gente não sabe quem eram os irmãos morávios. E os irmãos morávios eram uma família bem de vida. Os irmãos morávios eram vários irmãos, eram homens, mulheres. Eles tinham um poder aquisitivo muito bom, só que eles glorificavam a Deus com a vida deles. E eles falam assim: mas como é que nós vamos servir mais a Deus? Como é que nós vamos glorificar mais a Deus? Porque simplesmente na igreja e tal. Aí o que eles fizeram? Eles juntaram os irmãos tudo, começaram a orar. Foi só um negócio seguinte: vamos doar tudo que a gente tem para as pessoas que precisam, e nós vamos ser escravos. Aí todos os irmãos falaram assim: é boa ideia. Assim nós vamos servir as pessoas e vamos glorificar a Deus. É verdade. E aí o que esses irmãos fizeram? Começaram a trabalhar de escravo.
Então eles se vendiam como escravos para glorificar a Deus. E estavam os irmãos que moravam nesse mesmo navio que John Wesley estava. E aí começou uma tempestade. E o navio começou a balançar e ia afundar. John Wesley ficou apavorado com aquele negócio. E desceu lá para o porão do navio. Quando ele chega no porão do navio, quem estava lá? Os irmãos moravam. O que eles estavam fazendo? Glorificando a Deus. No meio da tempestade. Os irmãos moravam já tinham entendido que não era a morte que os separava de Deus. A morte, na verdade, os unia a Deus. E eles estavam lá glorificando e adorando a Deus. E aí John Wesley chega perto dele, mas vocês estão doidos, vocês estão adorando a Deus? Eles falam assim: John, o que importa é adorar a Deus. A tempestade é só um fator. Se está com tempestade ou está sem tempestade, nós estamos adorando a Deus. Se o barco afundar, nós vamos afundar adorando a Deus. Se a gente morrer afogado, vamos morrer afogado adorando a Deus. Naquele momento, John Wesley ele é impactado pela glória de Deus naquele lugar. E ele fala assim: nesta noite, feliz, nesse santo lugar, eu tive um encontro com Deus. E aí vem aquele versículo: nessa noite feliz, santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Sua paz é real, seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Oh, aleluia. E aí vem aquele corinho maravilhoso, antigo. Ele falou: mas que lugar é esse? No meio da tribulação, no meio da tempestade, o navio afundando. Ele falou assim: nessa noite feliz, nesse santo lugar, no meio da tempestade, eu estou aqui no encontro com Deus. Seu coração de adorador, meu irmão. Não importa onde está, não importa a situação que ele esteja, ele está glorificando a Deus, ele está adorando a Deus. Só que lá no capítulo 22 de Apocalipse, abra sua Bíblia, Apocalipse 22. E a passagem de tantos homens de Deus que nós conhecemos. T.L. Osborne morreu recentemente. Todo mundo conhece a história de T.L. Osborne, como é que ele morreu? Foi um dos maiores missionários da atualidade. Fez várias cruzadas evangelísticas na Ásia, na África. Milhões de pessoas se converteram ao Senhor. O grande avivamento experimentado hoje na Nigéria foi fruto de T.L. Osborne, que fez várias cruzadas evangelísticas lá. E hoje tem uma igreja muito grande que adora a Deus naquele lugar. E ele já estava velho. Um dia ele casa, ele reúne toda a família, reúne a esposa, Daisy Osborne, seus filhos, seus netos. E fala assim: hoje eu quero fazer um almoço especial. E aí fez o almoço, glorificou a Deus pelo alimento, e ele fez a oração. Depois que ele despediu dos seus filhos, de sua esposa, ele orou assim, falou assim: pai, me leva para casa. Eu já glorifiquei o teu nome, estou cansado. E aí quando ele falou assim: pai, me leva para casa. Ele reclinou a cabeça e morreu. Deus levou. Olha a intimidade que esse homem tinha com Deus. Você tem uma intimidade dessa com Deus, meu irmão? Você glorifica tanto a Deus que você pedir fogo do céu, vai descer fogo do céu e vai consumir o holocausto? Você pode ficar tranquilo que os corvos vão vir te sustentar, se você precisar? Vai, meu irmão, vai sim. Porque Deus, Ele é Deus, e Deus, Ele continua sendo fiel. E Ele sempre cumpriu a sua palavra e vai continuar cumprindo a sua palavra. Sobre a minha vida e sobre a sua vida, você pode ter certeza disso. Ele é um Deus fiel. E Apocalipse capítulo 22. Abra sua Bíblia aí. Eu quero convidar os irmãos do louvor para que já possam ir subindo. Só que esse texto eu quero ler. Porque de Gênesis capítulo 3 até o capítulo 11, Deus tenta ser adorado pelas nações. Do capítulo 12, Deus faz uma aliança com Abraão e cria um povo para si, o povo de Israel, para ensiná-los a glorificar a Deus. E para que os povos glorificassem a Deus através do povo de Israel. Até que viesse Jesus. E quando Jesus veio, essa adoração, ela alcançou todos os povos. Para que todos os povos o adorem. Esse é o grande projeto de Deus. Porque quando você adora, você atrai a presença de Deus sobre a sua vida. E quando você atrai a presença de Deus sobre a sua vida, é você que é abençoado.
Então, no final das contas, sabe o que Deus quer? Ele quer te abençoar. Que paizão. E esse é o nosso Deus. O projeto dele é te abençoar. É isso que ele quer fazer, ele quer te abençoar. E Apocalipse 22 diz assim: e ele mostrou um rio puro, de água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua rua, e em cada lado do rio, havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e dá o seu fruto todo mês, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. E não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão, e eles verão a sua face, e seu nome estará nas suas testas. E ali não haverá noite, e eles não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e eles reinarão para sempre e sempre. Irmão, essa palavra mexe com você, como mexe comigo. Quando eu leio essas palavras, mexe muito no meu coração. Porque aqui é Deus cumprindo o seu propósito para o homem, curando, e para a eternidade um povo sarado, um povo em que não precisa de sol, não precisa de dia, porque o nosso Deus será a nossa luz continuamente. Um povo totalmente restaurado, para quê? Para adorarmos a Deus e reinando com Ele eternamente. Esse é o grande projeto, possamos reinar para sempre com o Senhor.